Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje nós celebramos o 29º domingo do tempo comum, em que o texto do Evangelho de Lucas 18, de 1 a 8, nos mostra então que a justiça de Deus, que liberta e salva, é aquilo que vem como núcleo central para refletirmos nas celebrações eucarísticas deste domingo. Mas exatamente a justiça que ouve a oração de súplica. Jesus ensina a necessidade de rezar sempre e de nunca desistir. A oração leva a Deus a fazer justiça aos seus escolhidos. Deus lhes fará justiça bem depressa, diz o Evangelho de hoje. A Eucaristia reúne em si todas as formas de oração. Inclui também a súplica por nossas necessidades espirituais e materiais, individuais, comunitárias e também sociais. Pela comunidade reunida e pela comunhão universal das igrejas, pelos vivos e também pelos mortos. O Evangelho de hoje, então, coloca duas coisas intimamente relacionadas: a oração e a fé. Sem oração, a fé enfraquece, se dissolve, morre. Sem a fé, a vida não tem sabor. É um barco perdido em alto mar. Os horizontes se encurtam. Elemento fundamental da missão é trabalhar a comunhão com Deus. Se não fizermos isto, quando vier o Filho do Homem, ainda encontrará fé sobre a terra? O texto, então, de Lucas 18, de 1 a 8, é composto, então, de duas partes. Primeiro, uma parábola que Jesus conta, que é aquele texto que vai 18, de 1 a 5. O objetivo dessa parábola é muito claro: a necessidade de orar sempre. A segunda parte, justamente os versículos de 6 a 8, é a explicação da parábola e o objetivo é a necessidade de manter a fé. Toda a passagem está dentro de um contexto do dia do Filho do Homem e faz parte da resposta à pergunta feita pelos fariseus, lá ainda no capítulo 17, o versículo 20, sobre quando chegaria o reino de Deus. A vinda é um mistério e devemos então estar sempre preparados e vigilantes para este dia. Jesus nos deixa claro no Evangelho também de hoje que é necessário rezar sempre e nunca desistir. Ele mesmo rezava sempre, todos os dias. Se não conseguia fazê-lo durante o dia, por causa das multidões que o procuravam, fazia-o à noite ou de madrugada, mas jamais deixava de rezar. A oração não é uma questão de tempo, nem também de vontade. Ela nasce de uma convicção: sem Deus eu nada posso. O texto do livro do Êxodo, que hoje ouvimos, deixa claro que durante a nossa vida teremos inúmeros combates a enfrentar, e se não rezarmos, seremos sempre derrotados. A nossa vitória não depende das nossas forças, nem das nossas estratégias, mas unicamente da oração. Como afirma a Sagrada Escritura, um rei não vence pela força do exército, nem o guerreiro escapará por seu vigor. Não são cavalos, ou seja, armas, que garantem a vitória. Ninguém se salvará por sua força, como nos diz o Salmo 33. Ninguém vence
as dificuldades da vida apoiando-se apenas em si mesmo, na sua força física, no seu dinheiro, na sua inteligência, na sua estratégia ou nas suas armas. Para vencermos os combates da vida, todos nós necessitamos da força do alto, que só nos é concedida na oração. Mas e quando a oração se torna uma luta entre nós e Deus? E quando na oração acontece uma batalha entre a nossa vontade e a vontade de Deus? Segundo David Benner, nós podemos comparar a oração como um rio. Você é convidado a entrar neste rio e flutuar nele, deixando-se conduzir pelo Espírito Santo até a presença de Deus. Mas quantas vezes você entra nesse rio e, ao invés de se deixar conduzir pelo Espírito, abraçando a vontade de Deus, você começa então a nadar contra a corrente, opondo resistência ao Espírito, porque quer que prevaleça a sua vontade e não a vontade de Deus. Quando você faz isso, acaba por transformar a sua oração num tormento. Isso distancia você da oração. A oração não é o lugar onde nós dobramos Deus à nossa vontade, mas o lugar onde precisamos acolher a vontade de Deus e confiar que aquilo que Ele quer para nós é de fato o melhor. Nós temos a mania de achar que a nossa oração é bem-sucedida quando saímos dela tendo conseguido aquilo que queríamos. Mas não. A oração bem-sucedida é aquela que saímos dispostos a fazer a vontade de Deus. E Deus deseja que nós não fujamos dos confrontos da vida, compreendermos, e por isso, mais que não é para fugirmos, desses confrontos da vida, mas que os enfrentemos com coragem, paciência e também determinação. Neste sentido, é importante compreendermos que pedir uma coisa a Deus não é certamente pretender que Ele faça em nosso lugar o que nós devemos fazer. Essa determinação aparece nas palavras de Jesus ao mencionar a atitude da viúva, que todos os dias batia à porta do juiz para pedir que ele fizesse justiça. Durante muito tempo, o juiz se recusou. É aqui que a nossa confiança na oração começa a se desfazer. Temos a impressão de que Deus se recusa a nos ouvir. Se ouve, se recusa a nos atender, como se não se importasse com a nossa causa. O que chama a atenção no exemplo que Jesus usa é que a viúva não pede ao juiz um fazer que atenda a um capricho seu, mas que ele faça justiça. Ora, a função de um juiz não é justamente essa, a de fazer justiça? Propositalmente, Jesus usa o exemplo desse juiz para nos falar de Deus como aquele que jamais deixaria de fazer justiça a quem por ele clama na oração. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Isso é o que nos diz também o Evangelho de Lucas. Eis a certeza que Jesus quer que tenhamos. Deus não ignora as injustiças que seus filhos sofrem neste mundo. Ele lhes fará justiça, sim. Não podemos jamais duvidar disso. Não podemos jamais substituir a nossa confiança em Deus pela sensação de que Ele é indiferente ao que nos acontece. Mas o problema persiste. Quando Deus nos fará justiça?
Quando Deus intervirá para acabar com o mal que nos aflige? O que Jesus quer dizer com este bem depressa? Quantas causas nossas foram perdidas? Muitas pessoas deixaram de rezar exatamente porque Deus não lhes fez justiça. Elas suplicaram incansavelmente, mas Ele não impediu a morte, não impediu a falência da empresa, não impediu a guerra, não impediu a destruição, nem o mal e nem a morte. Diante da decisão de muitas pessoas em deixar de buscar a Deus na oração, Jesus nos pergunta se, quando Ele voltar, encontrará fé sobre a terra. Se encontrará alguém que ainda tenha fé. Ter fé nunca foi e nunca será simples, porque a realidade em que vivemos é ambígua. Nela se misturam o bem e o mal, a verdade e a mentira, a justiça e a injustiça, e essa ambiguidade deixa justamente nossa fé confusa. Além disso, nossa fé em Deus sempre cria expectativas. Ele vai nos atender, Ele vai intervir, Ele fará justiça. Mas como nos lembra o padre Tomás Halik, no seu livro A Noite do Confessor, o discurso de Deus é a própria vida. A vida que é uma correção constante e por vezes dolorosa dos nossos desejos e ilusões. Nossa fé, às vezes, precisa ser purificada dos nossos desejos e ilusões, os quais nada têm a ver com a vontade de Deus, e essa purificação só dá uma experiência de forte decepção com Deus. Só uma fé que se decepcionou com Deus e brigou com Ele, mas mesmo assim não o abandonou, não o jogou fora, pode se manter viva até a volta de Jesus. Essa fé deve nos ajudar, então, a entender que, apesar do silêncio de Deus, jamais devemos deixar de dialogar com Ele na oração. Ele tem projetos e planos que nós, na nossa impaciência, não conseguimos compreender. Portanto, lembremos mais uma vez a carta aos Hebreus. Sem a fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Hebreus 11:6. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença do Senhor como de costume. Recolho-me imaginando a viúva que pede justiça ao juiz. Peço aquilo que quero. Aprender a rezar sempre e a ter fé como a viúva. E buscando tirar proveito, contemplo a cena, vendo, observando e escutando cada detalhe da cena. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.